Sim, eu assisti ao filme do Venom. E aí, galera? Eu assisti o filme do Venom e nesse vídeo eu vou trazer um pouco da história, né? Falar um pouco sobre a história desse filme, né? Fazer um resuminho da história e depois eu vou falar da minha opinião, ou talvez eu vou falar a história e juntamente eu vou dar a minha opinião sobre algumas coisas que eu achei interessante do enredo, né? E ao decorrer das cenas do filme. Mas é isso, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se caso você gostou desse vídeo e compartilhar esse vídeo pra quem gostou desse filme, pra quem gosta desse filme, pra quem é fã do personagem Venom. Então é isso, gente, bora direto pro vídeo. No começo do filme nos é mostrado um espaço onde tem algumas pessoas habitando. Essas pessoas são os astronautas, né, que estão ali em busca de mundos habitáveis. Nessa busca, né, de mundos habitáveis, eles acabam encontrando um simbionte. Até então eles não sabem o que é aquilo dali, mas eles acabam achando algumas amostras, alguns vestícios e alguns simbiontes lá no espaço. Aqueles simbiontes, para quem não sabe, são simbiontes alienígenas, são espécies alienígenas. E eles acabam trazendo esse simbionte para o mundo real, para a Terra. Isso porque o motivo deles terem achado esses alienígenas, né, esses simbiontes, foi porque eles acabaram encontrando um cometa cheio de simbiontes, cheios dessas espécies aí alienígenas. E quando você aí ouve o nome simbionte, eu sei no que você pensa. Sim, simbionte vem de Venom, que é o personagem do filme, que é o alienígena. Sim, esses simbiontes são algumas formas do Venom, né? Algumas espécies do Venom. E entre elas, o Venom vem juntamente com elas para a Terra assim que os astronautas pegam esses simbiontes para poder trazer para a Terra. Mais tarde, nós somos apresentados ao personagem Drake. Ele é um cientista, né? Ele é um cientista e ao mesmo tempo ele é um executor, né? Ele é um diretor executivo e ao mesmo tempo ele é um cientista que acaba sendo a pessoa que fica sendo o dono, né, desse simbionte. E ele acaba mandando, né, essas pessoas que foram para o espaço irem. Então ele acaba sendo o dono desses simbiontes e possuindo a posse desses simbiontes. Não literalmente, mas ele acaba sendo dono e guardando esses simbiontes em uns locais lá no escritório onde ele trabalha. Com isso, depois nós somos apresentados ao personagem principal, que é o Ed Brock. Não o Venom, mas sim o Ed Brock. Esse Ed Brock, ele é um jornalista e ele acaba entrevistando o Drake. Mas antes dele entrevistar o Drake, ele acaba vendo essa informação sobre esse Drake em um computador da namorada dele. Porque em uma cena, né, enquanto a namorada do Ed Brock está dormindo, ele aproveita para poder beber uma água, mas ele acaba vendo um notebook assim dela, né? Ele acaba ligando o notebook dela e vendo essas informações confidenciais, que aparentemente eram confidenciais do Drake. E em um momento da entrevista, no momento onde o Ed Brock está entrevistando o Drake, ele acaba confrontando o Drake, né? Falando sobre algumas informações pessoais do próprio Drake. E por esse motivo, ele acaba sendo mandado embora do trabalho dele. Ele acaba sendo demitido, no caso o Ed Brock, ele acaba sendo demitido. E com isso também ele acaba causando a demissão da sua própria namorada. Entendeu? Ele causa a demissão dele e a demissão da namorada, e ele acaba ficando desempregado. E com isso também ele faz com que a namorada dele desmanche com ele e acaba desistindo de ter uma relação com ele. E o próprio Ed acaba acabando com o próprio relacionamento dele sozinho. Em um momento, o filme, né, ele mostra um pouco da vida pessoal do Ed Brock, do dia a dia do Ed Brock, das pessoas que o Ed Brock conhece e conversa. E é muito bom isso, sabe por quê? Porque eu gosto bastante da personalidade do Ed Brock. Ele é um personagem que ele é engraçado quando ele tem que ser, ele é meio sério quando ele tem que ser, e é um personagem que eu gosto bastante dessa personalidade que ele tem. E eu acho que o filme tem um ponto positivo nessa parte, até porque tem filmes que vão direto à ação, mas não. Esse filme, ele para um pouco para poder tentar nem que um pouco desenvolver a vida do personagem Ed Brock para depois ir direto para o que interessa. E esse filme faz isso bem até. Eu não sou um especialista em cinema, mas eu sou um cara que gosto de expressar a minha opinião. E é isso que eu acho sobre esse filme. Essa parte onde mostra só a história, né? A história não, onde mostra só a vida pessoal do Ed Brock, a relação que ele tem com a namorada dele, né? Com a ex-namorada, entendeu? É muito engraçado e algumas cenas são muito boas, entendeu? Esse Drake, ele usa os simbiontes para poder fazer experimentos em pessoas inocentes, onde ele contrata pessoas inocentes, né, pessoas que são pobres, para poder irem lá e serem servidas de cobaia para poder os simbiontes entrarem no corpo delas, para poder o Drake ver qual pessoa consegue absorver, né, o simbionte, sem dele ver qual pessoa consegue se dar bem, né, com o simbionte introduzido no seu corpo, sem causar nenhum dano. E com isso, a maioria das pessoas não conseguem
conseguem resistir ao simbionte e acabam morrendo, entendeu? Então é esse o segredo do Drake, é esse o segredo desse diretor executivo e cientista. Ele faz as pessoas de cobaia, e isso é muito, mas muito errado. Em um momento, o Ed Brock ele acaba sendo abordado pela personagem Dora. Dora é uma pessoa que é cientista e ela trabalha com o Drake. A Dora fala sobre os planos do Drake, sobre o que o Drake está fazendo, entendeu? Nesses planos, ela fala que o Drake usa as pessoas como cobaia para poder testar os simbiontes nelas, entendeu? Depois que o Drake descobre isso, ele fica meio cabisbaixo, fica meio desconfiado da Dora, tipo, ué, por que ela tá vindo aqui falar isso pra mim? Será que ela tá falando a verdade? Será que ela não tá? Mas depois, em um momento, ele acaba acreditando nela e a Dora leva ele, né, leva o Ed Brock até o escritório, né, lá do Drake, para poder eles verem lá as coisas, bem para que o Ed Brock conseguisse pegar alguma prova que provasse, né, que o Drake era o culpado e que o Drake estava cometendo todos esses crimes, né? Porque se o Ed Brock simplesmente chegasse na polícia ou em qualquer pessoa superior e falasse tudo isso que o Drake estava fazendo, ninguém ia acreditar. Então ele foi lá no escritório, né? Lá naquele escritório exatamente para isso, para poder tentar pegar algumas provas para poder incriminar o Drake. Mas nessa tentativa, né, de pegar essas provas, ele acaba se comparando com uma pessoa que ele já conhecia. O Ed Brock se compara com uma pessoa, né, se depara com uma pessoa que ele já conhecia, né, e ele conversa com essa pessoa, só que ele sente que essa pessoa não tá bem. Isso porque essa pessoa está com um simbionte no corpo. Essa pessoa é uma das pessoas que estão sendo mantidas como cobaias para os experimentos envolvendo os simbiontes. Mas já que essa pessoa ela estava com o simbionte no corpo, ela acaba atacando o Ed Brock, fazendo com que o simbionte saísse do corpo dela e entrasse no Ed Brock. Depois, o Ed Brock foge, né, tenta fugir lá do escritório lá, mas ele acaba sendo perseguido por alguns seguranças. Mas ele é perseguido por alguns seguranças do local, mas ele acaba conseguindo fugir. Na cena da fuga, né, o Ed Brock acaba descobrindo que ele tem algumas habilidades que ele não tinha antes. Tipo, ele acaba pulando super alto, ele tem uma super força. E ele acaba meio que desconfiando disso, mas a gente aqui sabe que o motivo disso é porque o simbionte está usando o corpo dele. O simbionte tem uma super força, tem uma força de um caramba. E esse simbionte é exatamente o simbionte do Venom. Sim, é o simbionte do Venom. É o Venom ali controlando o Ed Brock. Em um momento, aquele lá, né, o cara lá, o Drake, o vilão desse filme, e eu vou falar por que eu tô falando vilão, ele manda alguns mercenários irem até o apartamento do Ed Brock para poder tentar pegar o simbionte de volta. Com isso, eles tentam matar o Ed, só que o simbionte, que é o Venom que está no corpo do Ed, acaba matando diversos mercenários, mas sobra alguns deles. Depois que sobra esses mercenários, outros mercenários vão novamente ir atrás do Ed Brock para poder tentar matar ele ou talvez pegar somente o simbionte. E com isso rola uma cena que eu acho que é espetacular, gente. Tem uma cena nesse filme que eu acho incrível, que é a cena onde rola uma corrida de moto e carro. Mas não é uma corrida exatamente, é uma perseguição de moto e de carro, envolvendo o Ed Brock que está na moto e os mercenários que estão no carro. Essa cena é muito boa, só que chega um momento onde o Venom, né, ele toma o corpo do Ed Brock e fica naquele formato que nós conhecemos até então, que é o formato completo de Venom, onde ele meio que ameaça matar um dos mercenários, mas ele não acaba matando por pouco, entendeu? Então, o Ed Brock, graças ao Venom, consegue fugir dali e acaba conseguindo, por um período, escapar dos mercenários. Cara, aquela cena onde o Venom se transforma completamente no Venom, né? Toma o corpo do Ed para poder se transformar completamente no Venom, é muito boa. Eu gostei bastante dessa cena e eu até repeti para poder ver novamente, cara, por incrível que pareça. E em um momento o Ed Brock aproveita, né, para poder ir até o escritório de um antigo chefe dele, para poder entregar as provas criminais que ele tinha do Drake, porque vocês lembram que ele pegou algumas provas criminais do Drake para poder tentar mostrar para alguém superior, no caso o Ed Brock. Então, ele usou essas provas aí criminais para poder levar até o seu antigo chefe. Ele foi lá até o prédio, deixou lá no prédio, deixou lá na mesa do chefe dele. Assim que o Ed Brock consegue deixar as provas que ele tinha contra o Drake em cima da mesa do chefe dele, ele acaba se comparando com os policiais da SWAT. Esses policiais tentam matar o Ed Brock ou tentam prender ele, mas o Venom acaba novamente tomando o corpo do Ed e acaba arrancando a cabeça de diversos, literalmente. O Venom acaba comendo e arrancando a cabeça de diversos policiais ali. E quando o Venom está prestes a matar outro policial, a ex-namorada do Ed Brock acaba aparecendo. O Ed Brock então, né, assume a sua forma normal e tenta explicar para a ex-namorada dele o que está acontecendo. Então a ex-namorada dele vira para ele e fala que vai precisar de levar ele para o hospital. Isso porque antes, né, explicando aqui, né, algo que eu não falei antes no começo do vídeo, explicando aqui, a ex-namorada do Ed Brock está namorando um
um cara que é um médico, né? E antes eles já estavam percebendo que alguma coisa estava errada com o Ed Brock, algo estava errado com ele. Então com isso, a ex-namorada do Ed Brock pede para poder ela levar ele no hospital. Isso porque o namorado dela é médico, entendeu? E lá, em um momento, né, o momento da conversa entre eles, a ex-namorada do Ed Brock acaba tendo uma ideia de usar uma máquina de ressonância magnética. E isso, cara, eu vou explicar. O Venom, ele é contra isso, entendeu? Porque é o ponto fraco dele. É o ponto fraco dele. Não, o Venom não pode usar, o Venom não pode ouvir o barulho da máquina de ressonância, senão dá ruim, entendeu? É tipo o ponto fraco do próprio Venom, aquele barulho ali que a máquina de ressonância transmite. Entendeu? Então, no momento que ela liga essa máquina, o Venom acaba saindo do corpo do Ed Brock, fazendo com que ele ficasse preso, fazendo com que o próprio simbionte, né, ficasse preso em uma sala lá hospitalar. Enquanto o Ed Brock tem uma ideia de fugir dali e sair do hospital. Quando ele está prestes a tentar fugir, lá dentro do próprio hospital, né, os mercenários do Drake, né, a mando do Drake, vão lá e acabam atirando no Ed Brock, fazendo com que ele desmaiasse por um período. Mas, em um momento também, o próprio simbionte do Venom acaba conseguindo fugir ali do hospital. Mas a ex-namorada do Ed Brock acaba reencontrando esse simbionte, entendeu? Em uma cena, enquanto o Ed Brock está sendo sequestrado, né, no momento que ele está sequestrado, ele acaba tendo uma conversa com o Dr. Drake, esse vilão aí do filme. E esse vilão acaba conversando com ele, e nesse momento, tem um momento lá de raiva entre o Drake e o Ed Brock, e o Ed Brock acaba descobrindo que o Drake também possui um simbionte dentro do seu próprio corpo. E esse simbionte, eu não falei no começo do vídeo, mas é um outro tipo, uma outra espécie de simbionte que acabou fugindo lá na época lá, que acharam as espécies lá, os vestígios de simbiontes no espaço. E ele foi um dos simbiontes que acabaram fugindo e ficaram rodando pela Terra. No caso, um simbionte ficou rodando toda a Terra, andando por toda a Terra até encontrar o Drake. Quando esse simbionte acabou encontrando o Drake, ele falou pro Drake que a missão dele e o que ele queria fazer era trazer outras espécies de simbiontes para a Terra. E o Drake concordou com isso, como um puto e burro, entendeu? Mas é vilão, né? Vilão é burro mesmo. Alguns são. Mas é isso. É por causa disso. Em uma cena, alguns mercenários estão levando o Ed Brock para uma floresta, né, no intuito de matar o Ed Brock. Mas eles acabam sendo surpreendidos pelo Venom. Isso porque o Venom acaba tomando o corpo da ex-namorada do Ed Brock para assim ele conseguir salvar a vida do Ed Brock. Eles acabam conseguindo isso. Em seguida, rola um beijo, um dos beijos mais bizarros do cinema, na minha opinião, onde o Venom acaba beijando o Ed Brock. Isso porque o Venom está tomando o corpo da ex-namorada do Ed Brock. Entendeu? Ali rola uma cena engraçadinha depois desse beijo, uns comentários, não sei o que lá, e é isso. Entendeu? Então, o Venom acaba descobrindo os planos, né, desse outro simbionte que está no corpo do Drake, e com isso ele acaba entrando novamente, né, no caso o Venom acaba entrando novamente no corpo do Ed, para poder tentar salvar o mundo e assim impedir com que o outro simbionte, né, tentasse trazer outras espécies dele para a Terra. E assim que o Venom descobre todos os planos desse simbionte que está no corpo do Drake, o Venom tenta impedir com que isso aconteça, e ele conta com a ajuda da namorada do Ed. A namorada do Ed, sim, ela ajuda nessa missão aí de tentar impedir com que o simbionte, o Drake em si, concluísse essa criminalidade que eles estavam tentando fazer para o mundo em si, trazendo esses simbiontes para o mundo. Eles impedem que isso aconteça, causando uma explosão de uma sonda espacial onde o simbionte e o Drake estão dentro, matando os dois, o Drake e o simbionte. Depois mostra uma cena, né? E por causa da explosão, né, e pelo Venom não poder ter contato com fogo, a namorada do Ed acredita que o Venom não está mais no corpo do Ed, mas nós sabemos que ele está sim. Depois, o Ed e o Venom permanecem no objetivo de matar criminosos. E desses criminosos, eles matam, né, no caso o Venom acaba, ou eles, né, eles acabam matando um criminoso que sempre assaltava uma loja que o Ed Brock acostumava ir. Depois que o Ed consegue recuperar o seu trabalho como jornalista, ele acaba sendo convidado para poder entrevistar um assassino e presidiário, que se chama Cletus Cassidy. Esse cara promete que haverá carnificina quando ele escapar. Minha opinião sobre esse filme. Eu achei esse filme até que um filme divertido, eu consegui me divertir assistindo esse filme, e quando eu me divirto assistindo um filme, é sinal de que talvez eu vou gostar. Entendeu? E foi esse caso, eu gostei do filme, achei o filme interessante. É claro que no começo eu não esperava muito desse filme, sabe? Eu não esperava nada, pra mim ia ser mais um filme
que é genericaço. Para alguns pode ser que seja genérico, para alguns pode ser que seja simples. Mas nesse caso, essa simplicidade desse filme me conquistou e fez com que eu gostasse do filme e eu gostei, entendeu? É claro, cara, tem aquele vilão lá, mano, que é chato pra caramba. Esse vilão é muito chato, muito chato. Esse vilão não parece que ele é vilão, ele não tem presença de vilão, ele não é um vilão marcante. Eu só lembrei do nome dele porque eu escrevi o roteiro do vídeo. Porque se eu não tivesse escrito o roteiro do vídeo, eu não ia lembrar o nome desse cara, velho. Eu não ia lembrar, porque esse cara é esquecível demais, entendeu? É tão chato, mas tão chato que consegue ser esquecível. Mas tirando isso, esse filme tem seus pontos positivos. Além de ser um filme do universo do Homem-Aranha que traz uma história completamente diferente do que mais uma adaptação do Homem-Aranha, mais uma adaptação do Homem-Aranha, mais uma adaptação do Homem-Aranha, é algo que é interessante só por isso, mano. Eu tô gravando esse áudio, né, só narrando a minha opinião sobre o filme, porque no momento que eu tava gravando o vídeo, a minha bateria acabou, a minha memória, né, no caso, né, acabou ficando fraca e o vídeo acabou saindo do ar, acabou não apagando, mas não fechou na hora que eu queria que fechasse. Então eu vou continuar falando aqui o que eu tava falando sobre a minha opinião sobre o filme. Continuando. Esse filme do Venom, ele conseguiu me deixar com curiosidade para poder saber o que vai acontecer no segundo filme. Isso porque, para quem não sabe, Venom vai ter um segundo filme que vai se chamar Venom Tempo de Carnificina, que vai envolver o vilão, esse vilão aí, Cletus Kasady, que vai ser o vilão do Carnificina. E eu acho, cara, eu já acho que esse vilão vai ser muito mais marcante do que o vilão do primeiro filme. O Carnificina, obviamente, por ser um personagem mais conhecido, entendeu? Vai ser um vilão que vai ser mais marcante do que o Carnificina. Porque esse tal Drake aí do filme, cara, eu acho que ele nem existe nos quadrinhos, entendeu? Não é só por isso a minha raiva dele, por ele ser chato como ele é, mas tendo um personagem mais conhecido como vilão em um segundo filme, eu acho que ele vai ser mais interessante. Então, eu tô muito ansioso pra poder saber o que vai acontecer. E pra quem não sabe, o Carnificina é esse vilão que apareceu na cena pós-crédito que eu comentei aí anteriormente, entendeu? Porque essa cena que eu falei da conversa entre o Ed Brock e o Cletus Kasady é na cena pós-crédito, entendeu? E como eu tava falando anteriormente, né, depois de várias adaptações dos filmes do Homem-Aranha, seguindo essa minha dinâmica aí, né, sobre as adaptações dos filmes do Homem-Aranha, eu acho que depois de várias adaptações dos filmes do Homem-Aranha, eu acho que o mundo, ou pelo menos eu, precisava de algo novo baseado no universo do Homem-Aranha, porque é sempre a mesma coisa. É sempre, vamos fazer um filme do Homem-Aranha, aí depois vamos fazer um filme do Homem-Aranha com outro ator, aí depois vamos fazer um filme do Homem-Aranha com outro ator. E os outros personagens do universo ficam meio que deixados de lado, sabe? Parece que eles não existem. Então, criar um filme baseado em um personagem do universo do Homem-Aranha e um outro personagem é muito interessante, na minha opinião. Isso aconteceu quando foi lançado também o filme Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi uma animação em filme que foi sensacional e que também faz parte do universo dos quadrinhos do Homem-Aranha. Aquela animação é incrível, entendeu? Se tivesse que reassistir aquela animação ali, eu reassistiria várias vezes. Mas é isso, eu gostei do filme, eu achei a dinâmica dos personagens, de alguns personagens, muito interessante, principalmente a relação que o Ed Brock tem com a sua ex-namorada, a relação que ele tem, bem que pequena, né, relação tipo assim, de conversa, de diálogo entre, mesmo que seja pouco, né, entre o namorado o namorado recente, né, da ex-namorada do Ed Brock e aquela relação ali que eles têm, entendeu? Algumas cenas, né, assim que o Ed Brock descobre que o Venom tá no corpo dele, essas cenas são legais, eu gosto dessas cenas, eu acho até que algumas cenas são até que engraçadas. Eu só não gosto mesmo desse vilão aí do Drake, que pra mim de vilão não tem nada, só tem o motivo dele querer trazer umas outras espécies de simbiontes para a Terra. A única coisa vilanesca que tem nele é isso, e também ele ter usado pessoas inocentes como cobaias, mas questão de presença, de olhar pro cara e sentir medo dele, não. Eu olho pra esse cara e não sinto nenhum medo, entendeu? Mas é isso, gente. Então, antes de fechar esse vídeo, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Que piada velha. Mas é isso. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, cara, pra poder ajudar o canal a crescer bastante. Se caso você gostar desse vídeo, deixe um like pra poder ajudar também, cara. E se você gostar e quiser mais vídeos desse tipo, ativem esse sininho aí, né, cara, pra poder receber notificações de outros vídeos aqui no canal. Então é isso, gente. Valeu, tchau. Fui!